A paz do Senhor, irmãos e amigos que nos acompanham nesta manhã. Mais um sábado para a glória de Deus, estamos aqui reunidos para estudar a sua palavra. Hoje nós temos aqui como nosso convidado o pastor Edson Vicente da Cruz. Muito obrigada pela sua presença, o pastor da nossa igreja, o pastor José Wagner. E juntos estaremos estudando mais essa lição, a segunda lição desse novo trimestre. E eu quero convidar a você que nos acompanha aí no seu lar, para que possamos orar nesse momento, pedindo as bênçãos do Senhor para o estudo desta manhã. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, muito obrigada, ó Pai. Obrigada pela semana que tivemos, obrigada pelo teu cuidado em nossas vidas. E nesse momento em especial que estaremos estudando a tua palavra, queremos pedir que teu Espírito Santo venha nos direcionar, venha iluminar a nossa mente, ó Pai, para que possamos compreender a tua palavra e esse assunto que será ministrado hoje. Que o Senhor abençoe os pastores que aqui estão, que estarão nos ajudando a compreender esse assunto, e abençoe também a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo, a cada amiga que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Senhor esteja nos abençoando, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje, então, nós vamos falar sobre como conhecer as seitas e heresias. É o nosso segundo estudo de uma série de lições que comentamos já na semana passada, que traz como título Respostas Bíblicas a Perguntas Difíceis. É uma série de estudos sobre a apologética cristã. Já vimos um pouquinho na semana passada o que era a apologética, qual o seu objetivo, e hoje, então, entraremos nesse primeiro assunto. O texto bíblico de hoje está na segunda carta de João, no capítulo 1 e o versículo 9. E diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Esse texto também nos dá aí uma dica do que a gente vai falar, do assunto que a gente vai tratar. E antes de entrarmos propriamente na lição, antes de procurar a resposta bíblica para esta pergunta, como conhecer as seitas e heresias, nós precisamos lembrar e deixar bem claro que todas as pessoas têm o direito de escolher a sua religião, todas as pessoas, inclusive amparadas legalmente pela Constituição Federal, têm essa liberdade de se expressar no que diz respeito à religiosa. E isso não significa que nós vamos aceitar todas as coisas, todas as doutrinas ou tudo que as religiões colocam. Pelo contrário, assim como todos têm direito de expressar a sua fé, nós também temos o direito de dizer aquilo no que nós acreditamos, aquilo que nós professamos. Em linhas gerais, todo aquele que se diz cristão, que se autodenomina cristão, ele tem a palavra de Deus ou a Bíblia Sagrada como a sua única regra de fé e conduta. Mas ao longo da história, nós podemos perceber que muitas pessoas, mesmo se dizendo cristão ou cristã, ela acabou trazendo novos conceitos, novos ensinos para a Bíblia. E vemos também, então, pessoas se reunindo e movimentos se levantando a partir dessas revelações, desses novos ensinos. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. Nesta primeira parte da lição, nós vamos ver de uma maneira clara, objetiva, uma definição de seita e heresia. Quando nós mencionamos essas palavras, a que nós estamos nos referindo? Também vamos ver alguns critérios possíveis
para identificá-las. E ainda, partindo desses critérios, ou usando esses critérios, veremos exemplos de alguns movimentos da antiguidade e também da atualidade. E para nos ajudar, já no primeiro item aqui, na primeira parte da nossa lição, eu quero perguntar ao pastor Edson se ele pode nos ajudar. Pastor, diga para a gente o que significa, ou qual é a definição dessas palavras, seitas e heresias. Primeiramente, a paz do Senhor, Diaconisa Márcia, pastor Zé Wagner, obrigado pelo convite, né, de estar aqui com vocês, né? Então, é uma alegria. Espero poder contribuir, né? Então, a definição da palavra seita e heresia, né, as duas têm o mesmo significado, né? No Novo Testamento, a palavra, quando foi traduzido no grego, vem da palavra airesis, que significa, então, partido, facção, escolha, então tudo que tem essas divisões, né? E quando vai para o latim, que vai traduzir a nossa Bíblia do grego para o latim, depois traduz para nós, vem da palavra secta, que vem a palavra seita. Então, tanto a heresia quanto a seita têm um mesmo significado, né? Um mesmo princípio de significado, então, no Novo Testamento, né? E essas palavras, a palavra heresia, que significa partido, facção, nem sempre ela tem um sentido ruim. Por exemplo, né, ela pode ser neutra quando você fala partido. Tem partidos políticos, né, que não são ruins. Então, aí no caso, um partido político seria no sentido neutro, né, tá? E tem daí o lado pejorativo, que a Bíblia usa bastante, né, de pessoas que entraram na igreja ou de atitudes que causam divisões, facções ou partidos na igreja. Paulo, aos Gálatas capítulo 5 e o verso 20, né, ele fala que facções, que partidos e divisões na igreja são frutos, são obras da carne. Então, aí já é o sentido pejorativo da palavra, né? Então, tem o neutro e o pejorativo. O apóstolo Pedro também, né, usou esse mesmo termo na sua segunda carta, no capítulo 2, o verso 1, para dizer que na igreja teríamos falsos mestres, pessoas que introduziriam heresias na igreja. E assim, então, o perigo de levar a igreja, os servos, os filhos de Deus, a andar por caminhos heréticos, que contradiz a palavra de Deus. Tá? Então, nós podemos dizer de uma forma mais ampla, né? Seita seria um conjunto e heresia é aquilo que aquela seita pratica. Ou quem pratica, as pessoas que praticam heresias fazem parte de uma seita. É uma outra definição que nós podemos caminhar por ela também. Tá? Então, os cuidados, quais são as seitas, ensinos, quais são as heresias que as seitas ensinam, então nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais para frente, tá? Então, basicamente é isso. Então, são palavras de uma mesma origem, que na tradução para nós, vem com esses dois termos, seitas e heresias. Partidos, facções, tem esses dois caminhos aí. Está certo, então, pastor Edson, muito obrigada. A gente vai continuando aqui, conversar, entender um pouquinho mais esse assunto. E para você que nos acompanha aí em casa, deixe o seu comentário, coloque lá a sua pergunta. Então, os pastores estarão aqui conversando com a gente, falando a respeito desse assunto. E se você não entendeu, se não ficou claro, se você tem ainda uma dúvida, deixa lá no comentário. Certamente, o pastor, o presbítero vai estar acompanhando, vai acompanhar e vai te responder, ok? Dando continuidade aqui, então nós já vimos com o pastor Edson a questão da seita, desse grupo, dessa facção e dos seus ensinos, que são as heresias. E eu quero perguntar para o pastor José Wagner, então, quais são as características dessas seitas e heresias? O que você pode nos ajudar nisso?
Muito bem, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Agradecemos aí, da mesma forma, pastor Edson, agradecemos aí por ter aceitado o convite, para poder estar aqui participando conosco, podendo juntos aí aprender e discutir um pouquinho mais sobre este tema, que para muitos pode ser fácil, para outros muito difícil, de conseguir entender e compreender essa explicação e até esse significado, pastor? Quando você fala, o autor da lição, e você traz para nós aqui que a origem da palavra, ela tem quase que o mesmo significado, é complicado você olhar para nós mesmo e falar assim, então você faz parte de uma seita, então a religião tal é uma seita. Se nós formos levar em consideração todo o significado da palavra, se ela é relacionada aí aos segmentos, seja ele religioso ou não, isso é considerado uma seita, então todos faremos parte de alguma. Mas obviamente que quando nós trazemos para o nosso contexto atual, para a maneira como nós lidamos com ela, nós precisamos estar atentos, principalmente então, em relação à questão das heresias. Se sabemos que cada um de nós tem liberdade, uma certa liberdade religiosa, ou temos, como disse a diaconisa Márcia, a liberdade religiosa de nos expressar, de fazermos parte de um segmento religioso, ao mesmo tempo, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo a qual nós ouvimos e praticamos. Pois se todo cristão, ele diz que serve a Deus e procura seguir o que está na Bíblia, então é com base nela que nós vamos identificar, se nós estamos fazendo parte de uma denominação, de um segmento, de um segmento religioso que tem fundamento e base bíblica, ou se estamos fazendo parte de algum grupo religioso que, de alguma forma, acaba trazendo no seu bojo de doutrina algumas heresias. E aí, como igreja cristã, nós vamos ter muitos pontos em comum. As denominações em si terão muitos pontos em comum, sim. Mas haverão outros pontos, e a gente vai até fazer menção disso em algum momento aqui, nós vamos ter situações em que as pessoas vão fazer parte de alguns segmentos religiosos, e esses segmentos religiosos trazem ensinamentos totalmente contrários à palavra de Deus. E utilizando-se de uma técnica baseada aqui no Instituto Cristão de Pesquisa, o autor da lição trouxe para nós aqui algumas características, algumas ideias de como é que a gente consegue identificar o que é uma denominação a qual tem ou não a heresia, ou pratica ou não algum tipo de heresia. E aí, ele usa para nós aqui essa técnica, esse método, ele trabalha conosco aqui a ideia das operações matemáticas. Adição, subtração, multiplicação, divisão. E ele usa então dessas técnicas para chamar a nossa atenção, para despertar, na verdade, a nossa atenção para essa parte. E aí a primeira delas é a adição. Ou seja, todo e qualquer grupo que porventura venha adicionar algo à Bíblia Sagrada, venha acrescentar algo à Bíblia Sagrada, isto deve ser considerada como uma heresia, ou prática herética dentro deste segmento religioso. Porque o cristianismo defende realmente a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Então, independente de quem seja, por mais que se denomine cristão, ou um segmento que se denomine cristão, mas se ele acrescentar algo além da Bíblia, além dos escritos sagrados, é heresia. E aí nós vamos ter algumas citações aqui que o autor sagrado coloca para nós, que é 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15 a 17, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, Apocalipse 22, verso 18 e 19. E aqui eu ressalto a escrita de Pedro, quando ele diz para nós que toda a escritura que foi inspirada, ela não é de particular interpretação. Ou seja, se alguém quer interpretar por ele mesmo e acrescenta alguma coisa a mais, é heresia. O segundo item é a subtração. Ou seja, também existem grupos que às vezes subtraem da palavra de Deus algumas verdades. Retiram dela algumas verdades, principalmente em se tratando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia é bem clara quanto a isso.
Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio habitar entre nós para nos perdoar através do seu sacrifício na cruz. Então, todo segmento religioso que, porventura, dentro do seu bojo de doutrina, retire algo sobre aquilo que Jesus veio fazer por nós, é heresia. E aí nós vamos ter orientações e lembretes, né, da primeira carta, ou de João capítulo 1, verso 1, Tito 2, verso 13. Nós vamos ter Filipenses 2, do verso 5 ao verso 11. Então são exemplos bíblicos ali que falam e chamam a nossa atenção de que tudo tem que estar em torno de Cristo. O outro exemplo, a terceira operação, seria a multiplicação. E aí aqui o autor fala para nós que existem grupos que ensinam que Jesus é importante, mas não é tudo. Ou seja, ainda querem acrescentar algo mais, ainda querem colocar algo mais, e a Bíblia unicamente ela não é o suficiente. É preciso multiplicar mais ensinos, mais instruções em cima dela. Só ela não é o suficiente para nós. Não é suficiente para nós acreditarmos realmente que Jesus é o único e suficiente Salvador. Mas acresce-se a essa questão da salvação pela fé, a salvação pelas obras, acrescenta-se a ela ainda a questão de outros escritos para complementar o que a Bíblia diz. Parece que livros se multiplicam para mostrar o caminho da salvação. E por último, a subtração. Ainda também existem grupos que, de certa forma, dividem a fidelidade entre Deus e a organização. O que quer dizer isso? Só Jesus não salva. Se não fizer parte daquela X denominação, se não fizer parte daquela X instituição, ele não será salvo. Ou seja, é exclusivista e separa, como se fosse deixar de fora todo o restante das pessoas que têm a liberdade de buscar a Deus sinceramente do seu coração, por não fazerem parte daquela denominação, não tem salvação. É o grupo da divisão. Então são alguns exemplos, uma técnica, na verdade, né, que o Instituto, né, Cristão de Pesquisa aponta para nós, Diaconisa Márcia, aponta para nós, Pastor Edson, de como nós podemos dar uma breve olhada em toda a gama de denominações e de religiões nos dias de hoje, e que de repente pode nos ajudar a identificar quais são aquelas religiões que porventura tenham seitas fazendo parte do seu bojo. Muito obrigada. Pastor, enquanto você falava aqui dessa dica, dessa estratégia para reconhecer uma seita, eu fiquei pensando da importância de conhecer a Bíblia. Como a gente vai saber se alguém está acrescentando, tirando, multiplicando ou dividindo com relação à doutrina bíblica, se nós não conhecemos o que diz a Bíblia? Então, como é importante, irmãos, estudarmos a palavra de Deus e, de fato, conhecermos as doutrinas bíblicas. O que é que a Bíblia diz a respeito da revelação do Senhor Deus para nós, de Jesus, e daquilo que Ele espera do seu povo? Então, vamos conhecer, vamos estudar, porque somente conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, é que teremos condições de usar essa técnica, pastor. Senão, não vai dar certo, não vai resolver. Continuando ainda o nosso estudo, a gente vai ver aqui também as origens. Quando é que surgiu essa tal de seita, essa tal de heresia? Quando é que surgiu? Pastor Edson, por favor, diga para nós, como foi esse surgimento, quando surgiu essa questão, essa situação? Ainda, né, sobre o tópico anterior, vale lembrar que tem denominações, o pastor José Wagner comentou ali, né, que fala que se a pessoa sair daquela determinada igreja, ela está condenada ao inferno. Porque só existe salvação para quem está lá dentro. Né, como se a denominação ou aquela placa desse salvação para alguém, né? Infelizmente ainda tem igrejas conhecidíssimas por aí, né? Grandes. Talvez se você faz parte de alguma igreja
que fala para você assim, ó, se você sair daqui, você caiu da graça e você vai para o inferno, meu irmão, minha irmã, minha amiga que está nos assistindo, olha, é hora de você sair. E tenha certeza que quem vai te salvar é Cristo, não é essa igreja que você está nela. Tá? Se ela coloca esse medo em você, essa pressão em você, se você vai lá obrigado por estar com medo de ir para o inferno, então está errado. Tá bom? Quem salva é Cristo, é a graça que te liberta, que te salva, não é essa igreja. Tá joia? Mas agora, comentando o que a diaconisa Márcia falou, né? Quando surgiu, né? Então, assim, nas primeiras décadas da igreja já surgiu algumas seitas, né? Por exemplo, a seita dos chamados judaizantes, que nós encontramos até essa expressão na própria Bíblia, né? Que eram os judeus raízes, né? Raiz lá, que falavam assim, que para ser salvo, mesmo após a morte de Cristo, precisava passar pela circuncisão. E eles ensinavam isso como ponto de salvação. Tanto é que Paulo vai dizer, olha, a circuncisão não é nada e a incircuncisão nada é. Paulo até pediu para que Timóteo se deixasse circuncidar-se para que ele pudesse alcançar um determinado lugar para o evangelho. Porque para Paulo podia circuncidar ou não, isso não ia influenciar na salvação. Mas para os judaizantes tinha. E aí então estavam um grupo sectário, porque estavam ensinando uma heresia, que o sacrifício de Cristo não tinha o poder para salvar, tinha que circuncidar. Então isso era uma heresia que formava então essa seita, tá? Os judaizantes. O próprio cristianismo foi chamado pelos judaizantes de seita também, porque, como o pastor José Wagner disse, né, no sentido amplo, quase todas as igrejas são um tipo de seita, né? Só que existe a tecnicidade, existem os conceitos para você diferenciar o que é seita e o que são religiões que têm crenças diferentes, mas não são seitas necessariamente, né? E para isso tem a técnica que o pastor José Wagner já explicou ali das quatro da adição, multiplicação, divisão, enfim, né? Aí depois também uma outra seita que vai aparecer, que os apóstolos combatem bastante, e essa já remonta até mesmo antes do cristianismo, é o gnosticismo. Ela é muito antiga, não se tem ideia de quando surgiu o gnosticismo, mas era vamos dizer assim, era uma praga no meio do cristianismo. E os apóstolos tiveram que combater muitas vezes os ensinamentos, porque eles falavam que, lógico, o ensino ele é bem amplo, né? Mas basicamente eles falavam que o homem é um espírito encarnado somente, né, na matéria. E enquanto mais esse homem fosse mais sábio, que ele fosse mais intelectual, mais Deus ele era. E aí, de muitas pessoas negarem que Cristo encarnou. Porque se ele era um Deus, se ele era sábio, logo ele não se encarnou. O que ele fez foi uma encenação. E Paulo vai dizer que isso é uma doutrina de demônios para Timóteo. Por isso que se você ler a primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, diz assim, ó, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e que contemplamos, e que as nossas mãos apalparam. Por que João ia falar tantas coisas? Viu, ouviu, apalpou, sendo uma coisa óbvia para nós. Se João andou com Jesus 3 anos, né? Comeu com ele, passou por dificuldade, porque ele precisava provar não, ele precisava relembrar as pessoas, né, para quem ele estava escrevendo, que ele, João, era testemunha de tudo isso, que Jesus era um homem, e João viu, ouviu, apalpou, né? João viu Jesus lá pegando o pão, fazendo a multiplicação. Então, por isso que João é enfático ao dizer isso, né? E na continuação, no mesmo João, capítulo 1, na continuação, no verso 7, ele vai dizer, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, por que João fala do sangue? João viu o sangue, João fala. Porque mostrar que Jesus ele veio como um ser humano como nós, e não como um espírito encarnado somente, né? Tá? Então, esse gnosticismo trouxe muitos problemas para a igreja. Então, muitos versos que nós lemos ali no Testamento está combatendo esse ensino, então essa heresia.
Então, 1 João, capítulo 2, versos 18 até o 29, mesmo 1 João, capítulo 4, versos 1 e 3, são versos que o apóstolo João escreve combatendo o gnosticismo. Então, é importante a gente sabe, por isso que a diaconisa Márcia falou, é importante conhecer a Bíblia, porque que alguns textos foram escritos, né, para combater essas heresias, a gente lê e não consegue entender, parece uma coisa tão óbvia, né, mas tinha o porquê. Tá? Então, essas duas heresias vêm desde o início do cristianismo, né, judaizantes, gnosticismo, entre outros. Né? E no transcorrer da história da igreja, também foram surgindo outras pessoas que ensinavam heresias e que formaram suas seitas. Por exemplo, não está aqui na lição, mas tem um camarada chamado Marcião, ou Marcian, depende a sua procura, e que ele ensinava que o Deus do Velho Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento, entre outras coisas, né? Mas ele ensinava isso. E quando eu lembrei desse cara, a gente presta muita atenção, nós temos que tomar cuidado, que para a gente, às vezes, nós usamos tanto só o Novo Testamento, que parece que o Velho Testamento para a gente é uma coisa meio incógnita, né? Nós temos medo de usar o Velho Testamento, até vai ter uma lição para frente que vai dizer, será que Deus é um Deus truculento? Para desmistificar isso, que não, que é o mesmo Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, às vezes, isso está meio presente na nossa mente, então cuidado com isso. Né? E Marcião, então, foi excomungado pelos pais da igreja ali por volta do ano 160. E também, por volta lá do ano 256, surge um presbítero chamado Ário. Esse presbítero, que ele era influente na igreja, ele coloca uma heresia, algumas heresias na igreja, e começa a complicar o cristianismo, né? Dizendo que Cristo era apenas uma criatura de Deus. Que Cristo era uma criatura de Deus, que Deus usou, né, Cristo para vir pagar pelos pecados da humanidade, mas que Cristo era uma criatura. Logo, se Cristo era uma criatura, Cristo não é Deus, Cristo não era eterno. Então a igreja, na sua época, precisou se reunir, se fosse hoje, né, a comissão teológica, a Câmara Teológica, estudar e falar, não, Cristo é Deus, Ele era, Ele é e Ele sempre será. E Hebreus, capítulo 13, o verso 8, se não me falha a memória, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a igreja se reuniu e teve que debater contra Ário e seus seguidores e excomungar o Ário. Né? E esse mesmo Ário também, ele vai negar a divindade do Espírito Santo. Né? Vai dizer que o Espírito Santo não era Deus, né? Era somente uma força, algo que movia, né, que Deus enviara, né, para estar no meio do povo dele, mas não era um Deus, era um vento, uma força. E a igreja teve que se reunir também e buscar na Sagrada Escritura, dizendo que o Espírito Santo é Deus, é eterno. Existiu na eternidade com o Pai, com Cristo, o Espírito Santo. Existe hoje, nós sentimos a presença do Espírito Santo nos nossos cultos, quando o irmão fala língua estranha, quando ele batiza alguém, quando ele convence um pecador do pecado. Né? A igreja teve que se reunir lá atrás e contra-argumentar, teve que derrubar por chão essas heresias desse Ário, do Marcião, do gnosticismo, dos judaizantes, né? Para que ela pudesse chegar até nós hoje, entre outras que foram surgindo, né? Que não é o nosso alvo aqui, discutir todas as heresias, somente alguns exemplos, né, de heresias e seitas que surgiram no cristianismo mais antigo, no transcorrer dos séculos, para chegar até nós hoje. Então, eu creio que é isso, diaconisa Márcia, esse surgimento de seitas e heresias, eu creio que é isso. Muito bem. Então, nós vemos que na antiguidade existia, mas será que hoje também existe? Será que hoje, irmãos e amigos, nós conseguimos identificar seitas que propagam as suas heresias na atualidade? Pastor José Wagner, se nós colocarmos aqui a técnica das 4 operações em algumas seitas da atualidade, será que nós vamos encontrar alguma que propaga heresias?
Infelizmente vamos encontrar, diaconisa Márcia. Infelizmente. Né, às vezes o ser humano, por mais que a gente relute com os, né, muitas vezes os nossos conceitos, mas quantas vezes quantas vezes você já teve que rever um certo pensamento, uma certa ideia acerca de algo que você imaginava que assim era, e você de repente olha e fala assim, não, mas parece que não era bem assim. E você tem que tomar uma nova atitude, uma nova postura a partir dali. Infelizmente, amados, existem sim, na nossa atualidade, né, alguns segmentos que infelizmente se encaixam ou possuem, né, no seu corpo de doutrinas ou de ensinamentos, algumas heresias. E a gente vai ser, com todo respeito a quem dela faz parte, mas como a própria Bíblia fala conosco e nós temos que estar bastante atentos, porque estas que nós vamos aqui mencionar, também tem a Bíblia como regra, ou tem a Bíblia como fazendo parte, né, do seu dia a dia. Mas em todo o tempo o próprio Cristo fala para nós olharmos para ela, mas estarmos atentos às verdades dela. Porque é a verdade que nos liberta, é a verdade que mostra de fato o caminho da salvação. Então nós precisamos e devemos respeitar as pessoas, a liberdade de expressão, como nós dissemos no começo, mas isso não significa que eu tenha que concordar com a crença de determinada pessoa ou com a maneira como ela é ensinada. Antes de eu entrar aqui no exemplo, eu recordo rapidamente aqui um dos textos, por exemplo, do livro do Apocalipse, quando João vai escrever algumas orientações às igrejas da Ásia. Em uma delas, Deus, digamos assim, elogia uma das igrejas em alguns determinados aspectos, mas ele faz uma repreensão grave em uma situação muito semelhante à que nós estamos discutindo. E ele fala assim que ele não tolera, Deus não estava tolerando o fato da igreja estar mantendo no meio deles pessoas que tinham a doutrina dos nicolaítas. Uma doutrina que era antibíblica, que era contrária às vontades de Deus. Então, ao mesmo tempo que Deus nos recebe como pessoa, Ele também espera que a gente esteja em acordo com a sua palavra, e não em desacordo com ela. E aí, com base naquilo que a gente já comentou aqui, nós vamos encontrar, infelizmente, nos dias de hoje, como nós dissemos, algumas denominações que praticam e têm algumas heresias no seu conceito de doutrinário, ou nos seus livros doutrinários, ou assim as defendem. Uma delas, e aqui nós vamos, né, citar, poderíamos até citar mais, mas uma delas, né, algumas que nós vamos citar aqui, uma delas é aquilo que nós conhecemos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Mormons. Neste segmento religioso, na sua regra de fé, e aí nós vamos encontrar isso, se você quiser acessar lá, né, no site, ou depois quiser pesquisar mais, se você procurar lá acerca da regra de fé dos Mormons, você vai encontrar lá nesta regra de fé deles algumas expressões dizendo que o livro escrito pelos Mormons tem o mesmo, preste atenção, o mesmo valor da Bíblia Sagrada. Ou seja, a Bíblia em si, ela não é suficiente. É necessário que haja um complemento, é necessário que haja ali para eles também o chamado livro dos Mormons. E aí, talvez, se você não conhece, né, então, por exemplo, você vai ter, o que aconteceu? Nós temos aí uma revelação que eles defendem e acreditam pelos seus profetas, que eles receberam uma revelação de que eles deveriam escrever um novo evangelho, o verdadeiro evangelho para os fins dos tempos. E eu tenho, para base de estudos, o livro escrito por eles, né? E aí, também, juntamente, obviamente, com esses livros, você e eu podemos pesquisar, nós vamos encontrar alguns livros que defendem e falam das suas doutrinas, como este aqui que eu tenho em mãos, por exemplo, que fala do evangelho ao qual eles professam, a qual a Igreja dos Mormons professa.
E neste livro, né, do Evangelho dos Mormons, e aqui nós falamos aqui que eles precisam ter o livro deles para complementar a Bíblia, eles utilizam-se de uma passagem bíblica do profeta Ezequiel, do capítulo 37, onde Deus fala com o profeta, ali após aquele texto que eu e você conhecemos como Vale dos Ossos Secos. Logo em seguida, Deus fala com o profeta e diz assim que ele formaria de Israel e de Judá um só povo. Lembram da história? As duas nações ou as duas tribos, tanto Israel foi dissipada no cativeiro assírio, Judá foi levada para o cativeiro babilônico, o tempo passa, vem Jesus e em Jesus forma-se um só povo. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos que ter um só Senhor, um só Deus, com base em Cristo. Então, quando Deus fala através do profeta que formaria uma só nação de Judá e Israel, ali naquele texto eles interpretam que Deus estava falando que ele estava profetizando a escrita dos Mormons. E não é verdade, não era isso que significava. E ainda nesse outro livro aqui dos princípios do Evangelho, num dos capítulos aqui que aparece, e deixa eu pegar aqui a minha anotação certinho, no capítulo 3, eles dizem que Jesus foi um ser criado por Deus e é o filho mais velho de Deus. E na criação Deus criou alguns filhos. E na hora de escolher o Salvador, Deus optou por enviar Jesus. E aí Satanás, o irmão mais novo de Jesus, não sou eu que estou dizendo, é o livro O Princípio do Evangelho dos Mormons, diz que Satanás, o irmão mais novo de Cristo, é que queria vir, Lúcifer no caso, o irmão mais novo de Cristo, é que queria vir se tornar um Salvador. Mas como no coração dele havia maldade e tudo mais, Deus preferiu enviar Jesus. São conceitos, são doutrinas ensinadas por este segmento. E que, perante a Bíblia Sagrada, ao comparar com tudo isso que nós estamos vendo aqui, é uma heresia. Um outro segmento religioso que é considerado uma heresia são a denominação chamada Testemunhas de Jeová. Por que esta denominação é considerada e chamada de seita? Porque ela traz consigo algumas heresias gravíssimas. Uma delas, inclusive, proveniente do arianismo, que o pastor Edson acabou de falar para nós aqui, aonde não se acreditava que Jesus poderia ser o Deus encarnado. E aí, se você talvez se recorde, talvez você já tenha visto, existe uma Bíblia Sagrada, escrita especificamente por este grupo, e está lá escrito como tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E se você porventura tiver uma cópia desta Bíblia na sua casa, você vai ver um dos textos relacionado a Cristo, que é o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que diz que no princípio o verbo era Deus, no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O final deste versículo, nesta nova tradução da Testemunha de Jeová, você vai encontrar uma palavrinha no final do verso, e ele era um Deus. Um Deus, não era Deus. Ele acrescenta um como se fosse um Deus menor, e a palavra Deus está com a letra minúscula. Está na escrita da tradução, ou seja, este grupo da Testemunhas de Jeová fizeram uma tradução exclusiva da Bíblia Sagrada. Então, mediante esta e algumas outras crenças, esta denominação ela é considerada como uma seita, por causa das suas heresias. Um outro segmento que tem consigo no seu bojo algumas heresias que são praticadas é a Igreja Católica Apostólica Romana. Veja bem, nós estamos falando daquilo, e todos nós aqui, reforço aqui a minha fala, estamos falando daquilo que as denominações acreditam e defendem. Não estamos falando das pessoas que estão fazendo parte delas. Entretanto, estamos aqui também para abrir os teus olhos, para que você perceba o que é um segmento que contém nos seus ensinos heresia e um segmento que nos seus ensinamentos não possuem heresias. Por isso o desafio de nós olharmos para a Bíblia Sagrada. Então,
dentro dos ensinos da Igreja Católica Apostólica Romana, também existem alguns princípios heréticos, né? Então, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar também, né, nesse processo todo da história da igreja, a igreja, quando ela vai surgir, quero, se você não sabe, rapidamente trazer uma informação a você, como denominação, como placa, vamos assim dizer, de igreja, ela vai surgir no ano 451 da era cristã, com o primeiro Papa oficialmente instituído, chamado Leão I. Este, oficialmente, foi o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. E a partir dali, ela foi se desvirtuando através da história, né, dos verdadeiros significados, né, dos verdadeiros sentidos da Bíblia Sagrada, colocando em prática algumas heresias, né, na sua prática do dia a dia. E aí, a tradição da igreja se tornou algo extremamente importante, porque houve-se uma aliança do império, do Estado, com os líderes religiosos, e a tradição veio a fazer parte da denominação, e a tradição começou a ter o mesmo valor das Escrituras Sagradas. O tempo vai passando, algumas tradições vão entrando, vão fazendo parte da denominação. Uma delas, por exemplo, é a chamada infalibilidade papal. O Papa é infalível. Ora, a Bíblia diz que o único que não erra, o único que não tem pecado, é Jesus, é Deus. No demais, todo ser humano está sujeito a errar, sujeito a ser falível. Então não existe, biblicamente, a ideia da infalibilidade, mas dentro do conceito da Igreja Católica é defendido. Ainda dentro do seu bojo de ensinamentos, é pregado que existe, né, as chamadas ordenanças da Igreja. E nós vamos ter lá os sacramentos da Igreja Católica, que são tidos como fundamentais para a salvação. Se a pessoa não praticar, se o membro da igreja não exercitar aqueles sacramentos, ele não terá direito à salvação. Ou seja, atrela a salvação às obras ou à prática das obras destes sacramentos, né? Então, nós vamos ter lá a questão, né, dentre eles, né, a questão da comunhão, da crisma, né, do casamento, são algumas coisas que fazem parte lá, né, do conceito dos ensinamentos, né, desse conjunto de ensinamentos da Igreja Católica. Por isso, ela vai ser considerada, esses ensinamentos vão ser considerados como heresias. E por último, para a gente finalizar essa parte aqui, né, tomou um pouquinho mais de tempo aí, me perdoe aí, diaconisa Márcia, né, mas por último aí, nós temos também uma outra denominação, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, Adventista do Sétimo Dia. E aí tem muitas pessoas que às vezes, até mesmo com relação a nós, né, nos confundem e de fato, digamos assim, acham que pelo nome que nós temos no nosso caso, na maneira como nós cremos, a igreja como instituição, ela tem o seu nome, como organismo. Então nós somos a Igreja Adventista da Promessa. Adventista porque cremos na volta de Cristo, advento na volta do Senhor, e da promessa porque cremos na promessa do batismo no Espírito Santo e da manifestação dos seus dons. Por isso, o nome, a expressão do nome Adventista da Promessa. Que não é a mesma Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas por que a Adventista do Sétimo Dia é considerada como uma seita? Porque ela inclui como inspirados os escritos da senhora Ellen White. Eles são tidos como inspirados por Deus e têm o mesmo peso. Juntamente com a Bíblia Sagrada, eles servem de base e de orientação para todos alcançarem a salvação. Então, ela foi considerada e é considerada pela igreja como uma profetisa, né, no sentido de receber novas profecias, de receber novas revelações da parte de Deus, e essas revelações deveriam fazer parte, né, do conceito da igreja para que os seus membros alcancem a salvação. Nesse sentido,
em relação ao ministério profético, de receber novas revelações de Deus, a Bíblia diz que o último profeta foi João Batista. As profetas duraram até João. E Jesus é o último para encerrar esse ciclo, para depois transferir para a igreja o direito de pessoas poderem falar do amor dele, serem os seus profetas, anunciarem a sua palavra. Então, isto faz da Igreja Adventista do Sétimo Dia uma seita. Além ainda, né, do fato de também terem alguns ensinos falando de que Jesus entrou no santuário somente no ano de 1844. Ou seja, depois da morte de Cristo. Isso é um outro assunto que de repente a gente pode debater e discutir ele num outro momento, né? Se você quiser, de novo, como disse a diaconisa Márcia, a gente pode fazer um novo fórum sobre isto, mas houve uma mensagem, né, anunciando que Cristo voltaria no ano de 1844, ele não voltou, mas foi ensinado então a partir dali que Cristo estaria então entrando no santuário, ou seja, entrando na presença de Deus a partir daquele ano, preparando então os céus para que eu e você fôssemos até lá. É como se a obra de Cristo fosse realizada em 2 etapas. Isto é uma heresia. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi único. Ali ele venceu a morte, ali ele pagou os nossos pecados, ali, em todo aquele momento do sacrifício, sepultamento e ressurreição, ali ocorre toda a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Por esse motivo, também a igreja é considerada como uma seita. São algumas práticas dessas igrejas, né, diaconisa Márcia, pastor Edson, que fazem dessas denominações, né, serem chamadas de seitas na nossa atualidade. Como é importante estarmos atentos. Veja quanta informação, quanta coisa foi dita aqui, e talvez alguém que esteja nos ouvindo possa ter ficado até surpreso. Acreditou a vida toda numa situação e, de repente, houve uma situação dessa. O que você acha, pastor? Interessante essa questão de Jesus lá no 1844. Só um verso para a gente ler aqui, né? Assim, também Cristo ofereceu-se uma vez só para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, para os que esperam para a salvação. Então, Cristo ofereceu uma vez só. E quando ele se ofereceu, apagou o pecado de muitos, né? Porque não de todos, porque nem todos vão aceitar a salvação, né? Então, só esse texto já derruba, né, por terra essa questão de 1844. Paulo fala, né, para a gente de uma sã doutrina. Se existe uma sã doutrina, existem doutrinas doentes. Então, reforçando o que já foi dito, né? Examine a Bíblia e vê se a tua igreja ensina o que está na Bíblia. Agora, se você acha que a Bíblia não é a palavra final de Deus, que existem outros livros, aí paciência, né? É um direito que você tem. Agora, se você, como nós, entende que só a Bíblia é regra de prática e fé, aí você deve, então, rever alguns conceitos, né? E apegar-se à Bíblia e realmente estudá-la, né? E é importante conhecer o que a sua igreja ensina. Por isso, o pastor José Wagner, não sei se ele vai procurar depois colocar no rodapé aí, os sites de onde foram extraídos algumas dessas essas doutrinas. É importante você conhecer a igreja que você está. Porque de repente você está lá e você está sendo engodado, né, por crenças errôneas. Por você não conhecer a fundo onde você está. Você conhece a superfície, que é tudo muito bonito, né, enfim, né? Tá? E fica um desafio para nós aí, né? Então a gente se esmerar nisso e levar com mais afinco a salvação às pessoas que estão aí, muitas vezes, por falharmos, né, sendo ensinada por essas igrejas, né, que, conforme nós vimos aqui, são seitas, na verdade, né? E é interessante esta fala do pastor, até porque muitas vezes, e eu já passei por uma experiência assim, de estar num lugar onde simplesmente eu acatava o que o outro dizia, mas eu mesma não tinha procurado o texto bíblico para embasar a minha fé. Então, a minha fé tinha por base o que o dirigente daquela instituição dizia, e eu o seguia.
Mas a partir do momento, então, que eu tive a oportunidade de fazer um curso bíblico, de estudar realmente a palavra de Deus, eu pude identificar algumas características que foi mencionado aqui hoje, que estava além do que a palavra ensinava. Então, graças a Deus, porque eu tive essa oportunidade. E aí nós dizemos a você que nos ouve, que se você crê que a palavra de Deus é o único livro que vem de Deus e que pode guiar a sua fé e a sua prática, então procure conhecê-lo de fato. E aí eu já emendo aqui uma questão, pastor Edson. Se nós estamos falando aqui de conhecer a palavra, de realmente ter uma vivência com ela e questionar, inclusive, algumas coisas que nós ouvimos, será que defender a nossa fé é algo errado? Será que é antiquado defender a fé? Ou será que isso é contra os ensinamentos de Jesus, que diz para não julgarmos? Nessa época, né, que tudo pode, tudo é tolerado, até para nós, ao ministrarmos essa lição, é um desafio, né? Porque nós estamos acostumados a isso, né? A pensar a se calar diante dos erros, né? Numa época em que tudo pode, né, tudo é tolerável. Mas, biblicamente, é importante defendermos a nossa fé, né? É importantíssimo isso. Os apóstolos defenderam Cristo nos tribunais, perante os soldados, perante os sacerdotes, né, vamos dizer assim, judaizantes. Né? Tanto é que Pedro foi preso, Paulo foi preso por defender Cristo. Né? Então é muito confortável para nós não defendermos nossa crença, porque nós não queremos sofrer nenhuma consequência. Né? Às vezes a gente até prega, tudo entregarei, quem quer seguir Cristo, negue-se a si mesmo. Na hora de defender, nós não defendemos, porque temos medo de alguma retaliação. Mas é necessário defendermos. Os apóstolos assim nos fizeram, e nós precisamos fazer também. Quando Jesus diz para não julgar o outro, Jesus estava dizendo do julgamento hipócrita. A pessoa que julga simplesmente para maltratar o outro, julga simplesmente para ver o outro mal. Então aí você não pode julgar. Agora, quando você está com a Bíblia na mão e você está ensinando, você não está julgando. Jesus mesmo disse, né? Eu não julgo, quem julga é a minha palavra. Então, a palavra de Deus é quem vai julgar. A palavra de Deus é que dá o julgamento, não é pastor X, Y, Z, não. É a palavra. Tá? Então, quando você for ensinar alguém, falar para alguém, não fale de você mesmo, fale com a Bíblia na mão, com a Bíblia no seu coração, com o amor nos seus lábios, mas é importante defender sim a sua crença com seriedade, com serenidade e com sabedoria. A segunda aplicação da nossa lição traz para nós a imagem de batalha, lá de Judas 1 e o verso 3. Pastor José Wagner, o que essa imagem de batalha nos ensina com relação à defesa da fé? Eu vou me dirigir, me permitam aí as mulheres, mas deixa eu falar um pouquinho com os homens, e obviamente alcançarei muitas mulheres também, porque hoje muitas delas fazem parte de alguma carreira militar, inclusive. Mas para você que serviu o exército, por exemplo, né, para o homem, para a mulher que serviu o exército, a marinha, a aeronáutica, polícia militar, né, a guarda municipal. Então, qual que é um dos grandes desafios? Um dos grandes desafios é você levar a sério e lutar por aquilo a qual você foi incumbido de fazer. Ou seja, você vai precisar exercitar a sua autoridade de tal maneira que todos aqueles que estão à sua volta compreendam isto. E quando eu uso o exemplo na questão do exército, né, mais precisamente, né, lá a gente aprende algumas questões que falam assim, quando você estiver quase esgotado fisicamente, quando você estiver não aguentando mais, né, o seu corpo não aguenta mais, não suporta mais,
lembre-se de uma coisa, você só usou mais ou menos de 20 a 25% das suas forças. Ou seja, eu ainda teria uma reserva de mais ou menos 75% para aplicar ainda, para conseguir terminar uma tarefa, para conseguir ajudar o meu companheiro, para conseguir levar ali o pelotão, ou levar a contento a ordem que me foi dada. E Judas, ele usa uma ideia de batalhar, ele usa uma ideia e fala assim, lutem pela vossa fé, batalhem pela vossa fé. O desafio então que Judas coloca para nós é, uma vez que a nossa fé está alicerçada na verdade, e nós temos convicção de que ela é a verdade, então nós podemos lutar por ela. Nós podemos batalhar por ela com todas as nossas forças. E quando ele fala com todas as nossas forças, é com aquela força que você acha que tem e aquela força que você acha que ainda nem sabe que possui. É como se Judas estivesse mandando a gente ir além. Lutar com todas as nossas forças. Então, este é um outro desafio nosso. De fato, olharmos para a palavra do Senhor e nos dedicarmos na hora em que nós precisarmos defendê-la. Este é um outro desafio, diaconisa Márcia, para nós colocarmos em prática em nossa vida, em nosso dia a dia. Muito bem, quanta coisa, hein? Quanta coisa nós aprendemos hoje e certamente tem muito mais ainda para nos aprofundar. E nós temos um desafio na lição de hoje, assim como todas as nossas lições. Nós vimos aqui, nós entendemos aqui que seita é um grupo de pessoas que defendem algumas verdades, segundo elas, mas que são heresias, por serem além daquilo que a palavra ensina. Nós aprendemos também aqui um critério, uma dica de como descobrir se estamos diante de uma heresia ou não, a partir de 4 operações matemáticas. Então, se você está assistindo agora esse vídeo, volta lá no comecinho para você descobrir como é que a gente usa as 4 operações matemáticas para identificar se um movimento é ou não uma seita e propaga heresias. Também vimos alguns exemplos de movimentos que justamente defendem além do que a palavra de Deus nos ensina. E sabe qual é o meu desafio e o seu desafio essa semana? É orar por estas pessoas do nosso convívio que talvez estejam frequentando ou envolvidas em outras organizações e que você sabe que ensina além ou aquém daquilo que a palavra de Deus coloca para nós, enquanto filhos de Deus. E é interessante, irmãos, que apesar de não concordarmos com o que essas pessoas defendem, ou acreditam, vivem, nós devemos e podemos orar por elas e usar, inclusive, a defesa da fé como um meio de evangelização. Nós não devemos nutrir ódio, jamais, contra qualquer pessoa, porque o Senhor Jesus, Ele ama a todos nós e Ele morreu por todos nós. Então, nós devemos pedir sabedoria ao Senhor, orar, pedindo sabedoria, para que o Espírito Santo possa nos guiar, possa nos conduzir, para que possamos ser bênção na vida dessas pessoas e ajudá-las na compreensão da palavra de Deus. Esse é o nosso desafio dessa semana. Eu quero passar a palavra ao pastor Edson para suas considerações finais e também pedir que ore pela conclusão da lição, já pelos ofertantes da escola bíblica também. Respeitar sempre. Respeitar não quer dizer concordar. Defender não quer dizer atacar, necessariamente, né? Então, respeite, defenda a sua fé, oriente nos momentos apropriados. E é assim que a gente expressa o amor de Cristo. É assim que a gente fala do amor de Cristo, tá bom? Então, com todo amor, sem drama, né? Respeite, ame, oriente, defenda a sua fé. Não se cale.
Porque Deus pode estar colocando pessoas no seu caminho e você está se calando, não é isso? E você está se calando. Então não se cale, né? Para a glória de Deus. Agradecer ao pastor José Wagner, diaconisa Márcia, pelo convite. Deus abençoe vocês. Aqui os irmãos da igreja do Afonso Pena. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar? Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo, o Deus eterno, o Deus Pai eterno, o Deus Filho eterno, o Deus Espírito Santo eterno, nós te agradecemos por esse momento de ensino e aprendizado, que nós aprendemos aqui ser muito mais do que talvez aqueles que vão estar nos ouvindo, ó Pai, e nós somos gratos a Ti por essa oportunidade, e que possamos agora, Senhor, praticar essa palavra, isso é, Senhor, defendendo a verdadeira fé, ensinando e respeitando aqueles que creem de maneira diferente de nós, ó Pai. Pai, queremos abençoar também a vida de todos os teus filhos e filhas que ofertam, que dizimam, ó Pai Santo, que façam isso sempre com gratidão e que nunca lhes falte, Senhor, o sustento, Senhor, os proventos, ó Pai, para adquirir o pão de cada dia, ó Deus, as necessidades, ó Pai, em geral, que Tu possa estar abençoando a todos, ó Pai, que assim fazem com fé. Nós oramos no nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. Amém. Quero agradecer a presença do pastor Edson em nosso meio, as suas contribuições. Muito obrigada ao pastor José Wagner, pastor aqui da igreja local, que todos nós possamos ser abençoados pelo estudo da palavra. E eu quero desafiar a você, que está aí nos assistindo, a estudar essa semana. Nós temos aí, existem provas da existência de Deus? Mais uma pergunta difícil, mas que para a glória do Senhor Jesus existe uma resposta bíblica. Então, estude durante essa semana e no próximo sábado estaremos aqui com talvez um convidado, né, surpresa, alguém, também para nos ajudar a pensar sobre esse assunto. Muito obrigada, que Deus abençoe.